Olá, paz. É com muita alegria que eu estou aqui hoje e eu confesso que com muito temor, porque é muito fácil chegar aqui, pegar qualquer palavra e falar sobre ela. Mas quando eu entendo a seriedade e a responsabilidade que há em trazer a palavra do Senhor, nós queremos falar aquilo que Ele quer falar. E é pensando nisso, essa tem sido minha oração e eu convido você a orar comigo agora com relação a isso. Espírito Santo, eu quero, Pai, te entregar neste momento a minha vida e a vida de cada pessoa que está em casa agora nos ouvindo. Eu te peço, Espírito Santo, que trabalhe em nosso coração, para que o Senhor venha, Pai, gerar em nós a Tua vida, para que o Senhor venha nos transformar conforme a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que for eu falando, que o Senhor faça com que eles esqueçam, mas que tudo aquilo que foi inspirado por Ti, Senhor, venha gerar vida e transformação em cada um de nós. É o que eu quero te pedir e desde já te agradecer. A palavra que eu trouxe hoje, Deus falou comigo através das minhas devocionais, e ela está no livro de Amós, no capítulo 4. Eu não vou ler inteiro, mas seria muito bom se você pegasse para ler em casa, mas eu vou contextualizar o que o capítulo está falando. Ele fala sobre uma crítica da maneira de viver de Israel, que era uma maneira rebelde, e o primeiro versículo diz assim: Ouçam essa palavra, vocês vacas de Baçã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Para você entender, eu fui pesquisar 3 palavras que falam nesse versículo. A primeira delas são as vacas de Bazã. As vacas de Bazã, elas eram conhecidas na época por habitarem uma localidade muito fértil. E elas tinham os melhores pastos, elas eram umas vacas mais bonitas da época. E o significado de oprimir e esmagar no dicionário, elas têm um significado muito parecido, que é anular por completo ou reduzir ao nada. E o que eu entendo com isso? O capítulo está falando sobre Israel e nós somos Israel do Senhor hoje. E quando ele nos compara com essas vacas de Bazã, eu entendo que nós temos nos alimentado todos os dias com o melhor alimento, que é Jesus e a sua palavra. Jesus, o pão da vida. E ao invés da gente compartilhar do pão da vida com as pessoas que necessitam de salvação, que necessitam da vida do Espírito, muitas vezes nós passamos por eles e não oferecemos o pão da vida. Não oferecemos aquilo que vai gerar neles salvação e alegria eterna. E isso me lembra muito da passagem do bom samaritano, quando passavam pelaquele homem que estava na estrada e ao invés de acudir, ao invés de trazer cura para eles, os levitas e sacerdotes passavam, mas não olhavam para a necessidade deles. E o que eu entendo com isso? Que isso acontece porque nós estamos tão preocupados com as nossas próprias vontades, nós estamos tão preocupados com os nossos desejos carnais. Nós estamos mais preocupados com o nosso ministério, com os nossos ensaios ou com as nossas reuniões, e muitas das vezes passamos por eles e não nos compadecemos. E isso é um dos pecados que o capítulo fala sobre Israel, que eles tinham seus valores invertidos. E o outro pecado que o capítulo cita, que muitas das vezes acontece com nós, é sobre um falso reavivamento que Israel falava. Eles estavam nos templos, eles iam entregar ofertas ao Senhor, mas o capítulo 5 diz que eles queimavam ofertas com pão com fermento, como uma oferta de adoração. E isso significa que eles estavam entregando uma adoração em pecado. E o capítulo mais para frente vai falar sobre algumas coisas que Deus permitiu que acontecesse com Israel, para que o coração deles se voltasse totalmente ao Senhor. E o capítulo diz que Deus permitiu a fome, que Ele permitiu sede, que Ele permitiu morte no arraial. E mesmo assim, Israel não se voltou para o Senhor. O que eu entendo que é uma escolha, se nós vamos nos voltar ao Senhor ou não. Porque Ele tem permitido muitas coisas acontecerem na minha vida, no Brasil e talvez na sua vida. Talvez essa pandemia seja algo que Ele permitiu para que o nosso coração se voltasse totalmente a Ele. Para que nós pudéssemos voltar ao lugar da intimidade, ao lugar onde nós buscamos mais de Deus, onde nós clamamos por Ele, onde nós pedimos amor pelas almas, porque é isso que faltava no povo de Israel. Então eu te peço,
se você puder orar neste momento, pedir para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para que você possa voltar num lugar de intimidade. Porque quanto mais perto nós estamos do Espírito Santo, mais nós sentimos a dor que ele sente. E a dor que ele sente é por almas. E só para finalizar, entre neste lugar onde você possa sentir mais o Espírito Santo e deixa ele trabalhar no seu coração. Não escolha ser como Israel, que não se voltou para ele, mas se volte para ele com todo o seu coração. Em nome de Jesus.